Bom, gente, olha, e para você que está acompanhando o nosso programa, acho que hoje é uma grande oportunidade de pessoas que, de repente, não souberam ou não se atentaram sobre o assunto, hoje tem a oportunidade de ficar por dentro. Por mais que a gente veja essas divulgações, por mais que a gente fale sobre o assunto, mas parece que as pessoas não ficam totalmente a par de tudo que acontece. Por isso que é bom a gente sempre trazer um profissional, porque é uma forma de você ficar mais atento ainda e buscar os seus direitos. A gente conversa aqui com a Carolina e ela vai já explicar pra gente que tem direito, como é que funciona esse auxílio doença e, por exemplo, como você pode chegar até lá e dar entrada. A gente vai explicar para quem está em casa. Tá certo. Vamos começar pelo começo, sim. Vanusa. Esse é um benefício que ele é o mais conhecido dos brasileiros, porque justamente se trata daquela pessoa que está incapacitada para o seu trabalho. Só que tem alguns requisitos, não é só ter a doença. Eu sempre costumo dizer que não é só ter a doença. Essa doença, ela precisa incapacitar aquele profissional mais agravado, para trabalhar, justamente. E tem os requisitos. Quais seriam esses? Contribuir para a Previdência, ou seja, para o INSS. Tem um período mínimo de carência, ou seja, de contribuições ao INSS, que são de 12 meses, para você ter direito a esse benefício previdenciário. Então, a pessoa, ela precisa contribuir para o INSS. Então, por exemplo, uma pessoa entra hoje na empresa, aí ela passou pelos 3 meses de experiência, tem a carteira dela assinada. Ela vai ter que esperar mais 2 meses, no caso ou não, a partir do momento que ela já está ali, mesmo com a experiência, assinou a carteira dela, já conta essa experiência? Conta, se tiver a contribuição junto ao INSS, que é obrigação da empresa fazer esse repasse, que nós chamamos de contribuintes obrigatórios, são os empregados. Então, a empresa tem que fazer esse repasse. Mas, por exemplo, no seu exemplo de 3 meses, se ele não tiver completado essa carência de 12 meses, ou seja, não tiver contribuições anteriores, pode ocorrer o comprometimento do benefício dele. Mas aí entra uma questão importante, as exceções. Tem algumas questões que não precisa dessa carência de 12 meses, que é no caso que uma doença grave que está na portaria interministerial número 22 de 2022, como a esclerose múltipla, a cegueira, a AIDS. Também tem o acidente de qualquer natureza, a doença do trabalho, o acidente do trabalho. Então, se por um acaso esse trabalhador ele tiver sofrido um acidente de trabalho, com esses 3 meses, ele pode requerer o auxílio acidente. Pronto, e aí a gente achei interessante quando você fala sobre a empresa, o comportamento dela diante desse colaborador. Por isso que é importante o colaborador estar sempre de olho, observar, porque às vezes você passa 10, 15, 20 anos dentro de uma empresa e não vai observar os seus direitos, né? E muitas vezes se faz necessário. Quando você fala assim, por exemplo, digamos que essa pessoa tenha passado por uma situação e a empresa não contribuiu, como é que fica essa situação? Se você quiser saber se a sua empresa que você trabalha, está contribuindo para o INSS, você pode acessar o portal Meu INSS. Tem um aplicativo, você pode baixar no seu celular, pode acessar pelo computador, Meu INSS. Você coloca o seu CPF, a senha Gov. Caso você não tenha, dá para criar. E assim você pode consultar no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E aí você consegue verificar se esse seu empregador, ele está ou não fazendo esse repasse. Caso ele não esteja, aí cabe uma demanda trabalhista, porque é obrigação da empresa, do empregador, fazer esse recolhimento. De forma alguma, o empregado, ele vai ficar comprometido, ter a sua saúde comprometida, porque é um direito dele. Então, há demanda trabalhista para reverter essa situação e jamais ele vai ser lesado por conta de uma obrigação não cumprida. Eu até aproveito esse gancho para dizer a você que o auxílio-doença, ele vai ser para aquelas pessoas que estão com mais de 15 dias afastada do seu emprego. Então, se você é empregado e está com algum problema de saúde, tem um atestado com mais de 15 dias, por exemplo, 30 dias, um mês, a partir do primeiro dia até o 15º, a obrigação de pagar é da empresa. Depois
do 15º dia, ou seja, do 16º em diante, é obrigação do INSS. E aí você vai ser enviado para o INSS. Por exemplo, no caso aí, você falou das doenças, né, que se tem direito, e quais são as doenças que estão na lista ou que entraram na lista, né? Porque assim, antes não tinha, né? Tinha umas doenças que não estavam na lista. Essa portaria, ela é renovada a cada 2 anos, certo? Ele é feito pelo Ministério do Trabalho e Previdência. E lá tem um rol dessas doenças. Essas doenças dizem respeito àquelas que eu não preciso da carência dos 12 meses. Mas se a pessoa tiver, por exemplo, uma hérnia de disco que está comprometendo para trabalhar, a pessoa pode sim ter direito ao auxílio-doença. Sim. Não necessariamente tem que estar numa lista. Essa lista é para isenção da carência. Então, se você tem uma doença, uma hérnia de disco, está com mais de 15 dias sem conseguir trabalhar, você pode sim pleitear o auxílio-doença. Pronto, existem algumas doenças que elas podem passar dos 15 dias, mas de repente elas não são nem crônicas e nem doenças que são tratáveis. Como é que fica a situação dessa pessoa, por exemplo? Pronto. Mas vai passar dos 15 dias. Vai passar dos 15 dias. Como é que vai funcionar? É até importante falar como faz esse requerimento. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa, ela trabalha na empresa, ela está com o atestado, fez uma cirurgia e nesse atestado é de 60 dias, suponhamos. Então, ela vai até a empresa, apresenta o atestado médico, a empresa vai verificar que ultrapassa os 15 dias, vai dar um documentozinho chamado DUT, que é a data do último dia trabalhado, e a pessoa vai ser encaminhada ao INSS. Ela pode realizar esse pedido na agência, mas ela tem que levar os documentos, porque serão escaneados, ou às vezes só tem uma abertura de tarefa. Então, você tem que ficar atento. Enquanto a isso, o ideal é você realizar o pedido no aplicativo, que eu disse anteriormente, o meu INSS, e lá você faz a juntada dessa documentação. Hoje, o INSS tem uma modalidade, Vanusa, chamada AtestMed, que é analisar o atestado médico para depois se submeter a uma perícia. Interessante. E aí você me questiona, doutora, mas o que é que tem que ter nesse atestado médico para que ocorra a concessão desse benefício através do AtestMed? Tem que ter o nome da pessoa, esse atestado médico tem que estar no prazo de 90 dias, tem que ter o CID, as informações da doença, tem que ter a data do afastamento, o tempo que a pessoa vai ficar afastada, e a assinatura do médico, datado, tudo direitinho, CRM, e você dá entrada no benefício e vai ser analisado. Se o INSS validar o seu atestado, estiver tudo em conformidade, o benefício é concedido. Caso ele olhe e diga, não, tem alguma coisa aqui faltando, aí ele pode caminhar para a perícia médica. E quando aconteceu algo dentro da empresa que, na verdade, impossibilitou daquele profissional passar também os dias dentro da empresa, mas teve que passar mais de 15 dias, um acidente, algo que tenha acontecido. Como é que funciona o INSS e a empresa? Aí, no caso, seria o acidente de trabalho. Sim. Como eu disse anteriormente, o acidente de trabalho não precisa dessa carência de 12 meses. Sim. Então, nesse caso, quando é acidente de trabalho... Mas mesmo assim, o INSS é quem assume essa responsabilidade. Sim, justamente. Depois do 15º dia, a partir do 16º. Só que aí você tem que ficar atento, porque quando é acidente de trabalho, a empresa ela vai emitir uma comunicação de acidente de trabalho, o CAT. E isso precisa ser anexado junto ao INSS, que é para você comprovar que é um acidente de trabalho. Quem não tem direito a esse benefício? Quem não contribui para o INSS. E tipo assim, foi comprovado que aquela empresa ou aquela pessoa, porque às vezes acontece de você ser autônomo, né? Sim. E aí você tem aquele carnezinho que você vai pagando todos os meses. Se caso você não tiver pago todos os meses, mas acontecer de você não ter pago 1 mês ou 2 meses, esse direito ainda fica assistido? Vai depender das suas contribuições. Abro até um gancho para até ensinar os Sim, telespectadores. Se você é autônomo, ou seja, você tem ali uma vendinha, você tem uma renda mensal, você pode contribuir como contribuinte individual. Sim. Às vezes as pessoas não sabem, mas sabe o carnezinho? Hoje não tem mais essa obrigatoriedade de você contribuir no carnezinho. Você pode, é válido, mas você pode
também contribuir através do meu INSS. Ai, que legal. E se você, por exemplo, não tem renda nenhuma, Vanusa, mas eu quero me proteger do INSS, com o INSS, tem uma proteção. Você pode contribuir como contribuinte facultativo. Então, você precisa ter essas contribuições para você ter direito. Se for um contribuinte individual, tiver feito ali as suas 12 contribuições mensais, com vencimento dia 15 de cada mês, você tem direito ao benefício, mas infelizmente, se você não tiver as contribuições, se não se enquadrar nas isenções, aí você infelizmente não tem direito ao benefício. Pronto. Aí quando você fala desses 12 meses pagos, digamos que a pessoa tenha ficado desempregada ou que a pessoa, por algum motivo, não tenha conseguido pagar. A gente sabe que para as leis vai valer um determinado tempo. Como é que acontece também para esse auxílio-doença? Nesse caso, não? Aí eu vou ter o período de graça. Sim. Que é, por exemplo, quando a pessoa ela faz essas contribuições de 12 meses, suponhamos, ficou na empresa por 1 ano e meio, fez as contribuições direitinho, mas não teve mais como contribuir, é desempregado. Aí ele vai estar no período de graça, que é 12 meses após a última contribuição. Então, se durante esse período de 1 ano... Nunca nem um mês deixou de pagar tudo direitinho. Então, ele pode ter direito, porque ele vai estar ali no período de graça. Essa é a importância de você sempre procurar um advogado da sua confiança, um advogado previdenciarista, para que ele analise o seu CNIS, analise as contribuições, porque às vezes você pode não estar trabalhando, mas você pode estar no período de graça. O seguro-desemprego, você recebendo o seguro-desemprego. Deixam seus direitos de lado, justamente, nem imaginam que tem, né? O seguro-desemprego dá direito a uma prorrogação de mais 12 meses. Olha só. Então, muitas pessoas não sabem. Por isso é importante sempre ter o acompanhamento de um advogado para instruir. Muito bom. Qual o valor desse auxílio? Vai depender das contribuições. Sim. Por exemplo, o lavrador, o pescador, eles também têm direito, é importante destacar que eles não fazem uma contribuição junto ao INSS, mas se você comprovar essa atividade de pesca, a atividade na roça, por esses 12 meses, você pode sim ter direito ao benefício. Aí, no caso, é o valor de um salário mínimo. Ah, pronto, que é o limite de renda, isso, né? Para os empregados, vai depender do quanto ele está contribuindo, mas aí, calma. Não é você pagando 5 mil reais por 2 anos, por exemplo, que você vai ter o auxílio por 5 mil reais. Vai ser feita uma média de todas as suas contribuições, de julho de 94 até o mês antes do afastamento, multiplicado por 91%, e assim vai ter a RMI, que é a renda mensal inicial. O que a gente fala para as pessoas, por exemplo, que, enfim, passaram mais e mais tempo, no caso, digamos que elas não possam mais retornar para o local de trabalho, muda alguma coisa? O que eles têm de direito? Sim, aí pode aí, no entrar... caso já é algo já se a pessoa está incapacitada Sim. total. Sim, aí eu entro com a questão da aposentadoria por incapacidade permanente. Porque eu tenho a incapacidade temporária, que é aqui por alguns meses, até mesmo anos, vai depender da realidade da pessoa. Sim. Mas se a pessoa realmente estiver incapacitada de forma permanente, aí pode acontecer a aposentadoria por incapacidade permanente. Ela realmente não retorna ao seu trabalho, ela não tem como mais ter uma vida laborativa. Aí pode ter a permanente. É uma curiosidade minha, não sei se tem a ver, mas é uma curiosidade minha. Como é que funciona a questão do MEI? No MEI, pronto. O MEI tem os mesmos direitos de qualquer contribuinte. Sim. Então, você que é MEI, você faz o pagamento, o seu recolhimento, também ao INSS. E se você quiser verificar se está tudo ok, consulte o CNIS no meu INSS. Ele também vai ter todos os direitos de qualquer pessoa que esteja contribuindo para a Previdência, porque ele também contribui. Muito bom. Você falou de algumas doenças, eu queria só tirar essa dúvida. Doenças que não entrariam, por exemplo? No caso, é como eu falei anteriormente, a doença que a pessoa tiver, qualquer que seja. Porque quando você entra numa empresa, provavelmente aquela empresa vai saber se você está saudável ou não, qual era o tipo de doença que você tinha antes de entrar, né? Sim, justamente. No caso, não é a doença em si. Pronto. A doença, ela tem que gerar uma incapacidade. Pode ser qualquer doença, Vanusa. Tá. O rol exemplificativo
da portaria no que diz respeito às isenções da carência. Mas não existe uma doença propriamente dita, você tem essa doença, você não se enquadra. Se essa doença, ela lhe incapacita e você comprove por meio de documentos, né? Aí ela tem direito, pode ter direito ao auxílio doença, sim. Muito bom. Faltou alguma informação que você ainda queira levar para quem está em casa assistindo o nosso programa, alertar a população ainda mais e buscar seus direitos? Eu já gostei de tudo que você falou, porque tem muitas informações que às vezes as pessoas deixam de lado e nem imaginam que tem direito, sofrendo muitas vezes sem buscar. É importante a gente sempre deixar claro, Vanusa, que muitas das vezes a pessoa tem direito àquele benefício, ao benefício previdenciário, e por falta de informação não busca um advogado, não busca se informar, muitas vezes acredita no que está na internet. Já houve casos que quem não tem carteira assinada não pode ter direito ao auxílio-doença, e não é assim. Você pode fazer sua contribuição. Se você contribuir como MEI, você pode ter direito, contribuinte individual, contribuinte facultativo, você pode ter direito aos benefícios do INSS. Então, você tem que contribuir para estar assegurada pela Previdência. Eu queria muito que você reforçasse a documentação que as pessoas têm que ter em mão, levar e buscar. Pronto. Se você for fazer o requerimento junto ao meu INSS, você precisa do seu atestado médico. Sim. Como eu disse, nome completo, não pode ter um lapso temporal, um tempo inferior a 90 dias. Você precisa ter o período do afastamento, a assinatura do médico, o CRM, o CID, que é a patologia que você tem, documentos pessoais, que é o de praxe. Se você for empregado, você precisa ter a data do último dia trabalhado e ter as contribuições em dia. Se você tem dúvida quanto às contribuições, acesse o meu INSS com CPF, senha Gov e tem acesso ao seu CNIS. E aí você verifica suas contribuições. Muito bom, doutora. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode entrar em contato pelo meu Instagram. Inclusive, lá no meu Instagram, eu ensinei como ser emitida a guia para recolhimento, como contribuinte individual, como contribuinte facultativo, é carolinabezerra.adv, e também através da APAC, que sempre está aqui trazendo informações. Eu agradeço de já, em nome da associação, o espaço que você nos dá. É sempre muito importante. Muito bom, maravilha. E a gente fica extremamente feliz porque vocês estão sempre contribuindo aqui, nos ajudando a levar essa informação e, claro, fazendo com que você não passe pelo problema. Busque um profissional antes para você ser bem orientado. Obrigada, tá, doutora? Por nada, imagina, a gente que agradece.